Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre o projeto Machonaria. É isso mesmo. Machonaria é um programa voltado para homens, somente homens, homens de Deus, homens íntegros, homens honestos, homens responsáveis que se juntam para transformar, para gerar transformação na sociedade atual. E é importante nós pensarmos que quando nós olhamos à luz da Bíblia, no princípio, esse homem estava só. O homem estava só. O homem tinha a responsabilidade somente de administrar o Éden. E ele conhecia todas as regras, ele conhecia todas as orientações. Em seguida, esse homem passou a ter uma companheira, uma auxiliadora. E com ela, ele vivenciou sabores e também dissabores. E ainda sofreu consequências por causa de suas atitudes. Ele era amado por Deus, feito à sua imagem e semelhança, forjado com masculinidade e todos os atributos do caráter masculino. Então, hoje, o homem está vivendo 5 anos menos que uma mulher, ele está morrendo 2 vezes mais de ataques cardíacos, ele está sendo 2 vezes mais atingido por doenças do fígado, ele está cometendo 5 vezes mais suicídios. No sistema carcerário, entre 10 detentos, 9 são homens. Outro fato muito marcante, dessa vez, a atualidade masculina está em crise. E essa percepção de que os homens têm cuidado tão mal da própria masculinidade não foi vislumbrada de repente. Eu não quero aqui denegrir ou puxar a brasa para a sardinha de fulano ou ciclano. Não. Eu quero trazer uma reflexão, uma conscientização sobre como nós temos nos colocado como homens. Por quê? Tudo isso é o resultado de um movimento sorrateiro, uma descaracterização que tem crescido ano após ano. Se nos primórdios os garotos eram ensinados por integrantes de sua aldeia em rituais que marcavam a transição de uma fase de menino para homem, no século presente os meninos sofrem, sem saber, com os ruídos do ensino-aprendizado, que tem sido deturpado e que vai deturpando a sua compreensão do que de fato é ser homem. Se antes da Revolução Industrial as crianças tinham o acompanhamento dos pais e a referência da figura masculina dentro de casa, desde a infância, na adolescência, nos tempos modernos, essa nova geração está praticamente abandonada. Os meninos têm aprendido sozinho a se tornarem homens, a se fazerem homens, e muitas vezes são submetidos a péssimas referências e influenciados por exemplos de masculinidade no mínimo confusos. Como as variadas programações televisivas. Eu acho bastante interessante que no Brasil recentemente eu vi uma matéria que dizia a mulher mais sexy do Brasil era um homem que se transvestiu de mulher. O homem mais sexy do Brasil era uma mulher que se transvestiu de homem. Percebe o quanto tem uma dinâmica doentia, confusa para a cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens? E é nós quem precisamos nos posicionar. É nós quem precisamos nos colocar na brecha, empenhar uma palavra, nos colocar de pé e dizer: aqui não, aqui até aqui foi assim, mas daqui para frente vai ser diferente porque eu sou um homem, porque eu me posiciono como homem. Então, eu lembro na época de um desenho animado, ele é bem antigo, não sei se você lembra, talvez você seja mais velho que eu. O nome dele é Flintstone. Os Flintstones, é isso mesmo. Eu não pronuncio bem, mas é Os Flintstones. Que é algo aparentemente inofensivo, né, considerando o tempo que ele veio. Mas ele traz o exemplo de um marido mentiroso, de um marido manipulador. E aí, vem de lá pra cá. Passa mais um tempo, anos 60. Surge os Simpsons, que transmite de forma cômica a decadência moral e espiritual do homem, que transmite a decadência da masculinidade, do chefe de família, do homem, do protetor, do provedor.
Então, se o objetivo da série dos Simpsons foi satirizar a cultura e a sociedade americana, a proposta também atingiu o papel do homem, que ele se tornou alvo dessa ampla disfuncionalidade. E é isso que eu quero propor para você, uma reflexão. É importante observar que as piadas sobre o comportamento masculino, elas prosseguem e, lamentavelmente, ficam expostas a meninos em fase de desenvolvimento de sua identidade e também da sua sexualidade. Enquanto os homens são caricaturados. Enquanto criam-se caricaturas de homens como idiotas, burros, mentirosos, salafrários. As mulheres acabam assumindo papéis fortes nas produções de TV, de cinema. E aí surge o outro desafio, que é o desafio para o gênero, que é aquela sorrateira e crescente ditadura feminina. Sim, elas frequentam cada vez mais as salas de aula das universidades, elas assumem cargos de alta responsabilidade profissional, tanto acadêmica quanto governamental, e figuram entre as personalidades mais famosas, mais caras e revolucionárias do planeta. Sim, claro, e eu não quero ser machista, eu não quero aqui me rotular como machista, mas eu quero promover uma reflexão para você. Essas mulheres merecem sim o nosso respeito, merecem sim o nosso reconhecimento, mas elas também estão dominando a arte da sedução e da conquista. As mulheres tornaram-se autossuficientes, assumiram a gravidez independente, libertaram-se sexualmente, estão assustando os homens. O conselho do grande rei Davi, se você for olhar lá no primeiro livro dos reis, capítulo de número 2, versículo de número 2, você que está aqui comigo, congrega aqui na sede, já sabe disso, eu ministrei sobre isso recentemente com você. O conselho de Davi ao seu filho Salomão, ele ainda ressoa muito alto para nós nos dias atuais. Ele disse para Salomão o seguinte: Salomão, seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Salomão, seja forte e seja homem. Essa palavra ela ressoa para mim dizendo assim: José Bonfim, seja forte e seja homem. E eu não posso ficar parado diante disso. Eu não posso me acovardar. Eu não posso me acomodar. É por isso que eu estou aqui colocando a minha cara a tapa. É por isso que eu estou aqui desafiando você. Para nós nos unirmos. Para nós nos posicionarmos como homens. Homens de Deus. Homens de caráter. Homens de respeito. Homens de responsabilidade. Homens que honram a sua família. Homens que se posicionam de uma forma diferente diante dos desafios da sociedade. Homens que são... Que decidem, que agem de acordo com os parâmetros bíblicos e não o que a sociedade diz a respeito dele. Homens que se movem por princípios e por valores e não por moda ou por modismo. Nós precisamos refletir um pouco mais sobre isso. Porque, sem dúvida nenhuma, esse conselho que Davi traz a Salomão, esse conselho que Davi recomenda que Salomão venha seguir, ele traz uma reflexão profunda para nós. Afinal de contas, o que é ser homem? Você sabe o que é? O que é ser homem? Já parou para pensar nisso? Para começarmos, nós poderíamos dizer que ser homem não é perder o controle e agredir verbalmente, fisicamente, qualquer pessoa que pense diferente de você. Ser homem não é desrespeitar as opções e decisões alheias. Ser homem não é viver egoisticamente. Ser homem não é usar o carro como uma arma ou como um troféu. Ser homem não é maltratar os mais fracos. Ser homem não é ter sucesso a qualquer custo. Mas é possível que isso ainda não seja o suficiente para você. Pois pode ser que já não faça nenhuma dessas coisas. Porém, ainda assim, pode ser que ainda se pergunte: afinal de contas, o que é ser homem? Porque nós pensamos sobre o que não é ser homem. Ora, um homem deve ser apenas um homem.
assumindo o seu papel, as suas características, a sua identidade, a sua masculinidade. Não importa quanto tempo passe. Ser homem, ser masculino e forte não é ser tirano, muito menos fraco, sujeito às circunstâncias da contemporaneidade. Mas que tipo de homem, que tipo de marido nós temos sido? É importante nós pensarmos. Que tipo de pais nós temos sido? Que tipo de homem, de marido, de pai você pretende se tornar? Se hoje há realmente uma grande dificuldade em ser homem, que não haja inércia na nossa parte, que não haja conformidades da nossa parte. Para isso é que eu te desafio a se mover por propósito, por princípio, por valores. Saia dessa inércia. Porque sentiu, porque nós, se você está aqui nessa videoaula, porque você também já sentiu, eu já senti, que a preservação e o fortalecimento da sua postura como homem de masculinidade, ela vai enfrentar desafios. Ou nós vamos para o confronto, ou nós vamos esperar um ataque. Nós não podemos nos acomodar aos erros e desvios de uma sociedade confusa que está ditando as regras para os nossos filhos. E se nós precisamos reaprender a ser homens de verdade, nós carecemos de mais e mais consciência da necessidade de ter Deus em casa, de sermos o representante legal e direto de Deus no ambiente de integração, de harmonia, de segurança e de provisão. E não no ambiente de alienação, para que a nossa função principal como homem seja a base de uma sociedade menos adoecida, especialmente a sociedade masculina. Por isso eu quero te desafiar. Seja homem. Vamos juntos, imbuídos nesse propósito, fortalecido por princípios e valores. Vamos juntos aprender uns com os outros. Vamos juntos nos unir. Vamos juntos nos fortalecer para, de fato, vivermos os princípios e valores pré-estabelecidos pelo Pai. Para que assim nós possamos viver e vivermos com abundância. Isso faz sentido para você? Se sim, eu quero desafiar você. Vamos formar, vamos trabalhar em unidade, vamos nos juntar. Eu sozinho não posso fazer tudo. Mas se você se unir a mim, eu me unir a você, juntos nós vamos aprender, juntos nós vamos nos fortalecer e juntos nós vamos avançar. Eu preciso de você, homem. Eu preciso de você, homem. Seja forte.